Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Então, eu quero dar as boas-vindas para você, que está aqui com a gente, né? E para você que está nos vendo e nos ouvindo pela internet, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E nós vamos começar esse culto de louvor a Deus nesse dia assim maravilhoso que Deus nos deu, apesar da chuva, apesar do frio, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nosso Deus. E eu quero começar esse culto lendo para você Salmo de número 95, verso 1 e verso 2, que diz assim: Venham, cantemos de alegria ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças e celebremo-lo com música e cânticos. Amém? O nosso Deus, ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração e de receber a nossa vida como uma oferta suave e agradável a ele. Amém, gente? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Esqueça-se agora do que se passou, esqueça-se aí um pouquinho da sua semana, se concentre apenas em se colocar na presença do nosso Deus, para que Ele fale com você no dia de hoje, para que Ele também receba a tua adoração. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, ó Deus, para te louvar e para te bendizer, para te adorar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é um Deus bom e um Deus de misericórdia. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti como uma oferta suave e que ela chegue, ó Deus, como um incenso agradável a Ti, Senhor, no Teu trono de glória. Meu Pai, abençoa tudo que nós vamos fazer aqui hoje. Que os louvores que nós vamos cantar a Ti sejam agradáveis a Ti. Que o nosso coração se abrindo para podermos, ó Deus, Te cultuar aqui, seja uma oferta agradável a Ti. Que o momento, ó Deus, dos dízimos e as ofertas seja também agradável a Ti. E, ó Deus, no momento em que o Senhor começar a falar conosco, através da pregação da Tua palavra, que algo diferente aconteça aqui nesse lugar. Que a Tua unção seja derramada sobre cada coração. E que, ó Deus, seja aqui neste lugar, seja ali onde a pessoa está nos assistindo e vendo pela internet, corações sejam tocados pelo poder que vem do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós te damos graças, ó Pai. Ser adorado e ser engrandecido aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos saudar ao nosso Deus com uma linda salva de palmas. Amém? Aleluia. Meus irmãos, nós vamos passar para a pregação da palavra do Senhor agora. E eu quero que você preste atenção numa coisa. O texto que eu vou ler está em Mateus capítulo 17. Nós vamos passar aqui na tela, tá bom? Mas veja bem, o texto de Mateus capítulo 17, ele concorda também com a mesma situação, o mesmo texto, em Marcos capítulo 9. Só que veja, Mateus 17, que vai ser a minha base, tem o que eu quero dizer, na verdade, o que eu quero dizer, mas Marcos capítulo 9 acrescenta alguns detalhes que são importantes. Então, o que eu fiz? Eu juntei um pedaço de Mateus 17 com Marcos 9. Então, preste atenção o que nós vamos ler aqui, tá bom? Mateus 17, dos versos 14 até 21, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Algumas versões dizem que ele era epilético, e em outras versões dizem que isso era, e outras versões disse que ele era, na verdade, possuído por um espírito maligno, tá bom? Existe, sim, um que fala que ele era epilético, mas ambos os textos, ou todas as versões, concordam com o fato de que havia uma intervenção demoníaca ali, tá bem? Agora nós vamos passar para o pedaço que eu recolhi de Marcos 9, 22 e 24, que continua assim: E na água para o matar, porque ele estava falando de um demônio, mas se
tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém, gente? Amém. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aí nós voltamos para Mateus 17, que é a continuação do texto, que eu precisava colocar isso aqui. E Mateus 17, agora, a partir do verso 16, diz assim, o pai do menino fala assim: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. No verso 18 diz: Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Amém, gente? Amém. Curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Aí é a chave que eu quero conversar com vocês hoje. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da sua fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas ele completa no verso 21 dizendo: mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Amém? Amém. Vamos orar. Peça a Deus para que Deus fale com você agora. Vai, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti para pedir que o Senhor fale conosco. Eu creio de coração que quando nós lemos a Tua palavra, algo de sobrenatural já começa a acontecer. Mas eu te peço que o Teu Espírito Santo venha agora falar profundamente aos nossos corações, fazendo aquilo que eu não tenho capacidade de fazer, que é abençoar o Teu povo, transformar o Teu povo, fazer com que eles sejam a sua imagem e semelhança, que eles cresçam em estatura e sabedoria, que eles cresçam em fé. Tanto estes que estão aqui comigo, quanto estes que estão nos vendo e ouvindo pela internet. Então eu te peço, ó Deus, faz diferença aqui neste lugar hoje. Acampa os teus anjos ao nosso redor e afasta de nós, ou deles, tudo aquilo que tira a nossa atenção da pregação da tua palavra. Tudo isso eu te peço e eu já te agradeço no nome santo de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém. Amém. Amados, preste atenção. O capítulo de Mateus 17 é um capítulo em que o Senhor Jesus ele chama Pedro, Tiago e João e eles sobem ao monte. E o Senhor Jesus, ele deixa transparecer a sua glória. Ele faz com que tudo ao seu redor mude, as suas roupas começam a brilhar, o seu rosto começa a brilhar. Eles veem, de repente, Moisés e Elias falando com Jesus. E Pedro, naquele afã de querer as coisas, ele chega e fala: mestre, nós vamos construir 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, e de repente aparece aquela nuvem de glória e diz: esse é meu filho. Aí ele ouviu. Ou seja, existe um momento tremendo, em que o Senhor Jesus se revela aos seus discípulos. Mas ele desce do monte. E desse momento de transfiguração gloriosa, ele se chega ao sopé do monte, ao vale, e daquela transfiguração gloriosa, ele chega ao pé do monte e ele vê uma deformação diabólica. Aonde lá em cima houve a glória de Deus manifesta, no vale ele contempla a transfiguração diabólica causada pelo diabo, pelos poderes das trevas, na vida da humanidade. O fato dos discípulos, eu preciso que você entenda isso, o fato dos discípulos não terem conseguido expulsar o demônio daquela criança ou curá-lo, aquilo dali trazia demérito, trazia descrença
ao ministério do Senhor. Porque se você prestou atenção nesse texto, o que nós vimos aqui? Ele desce, quando ele desce, ele vê os discípulos discutindo com os mestres da lei e com a multidão. E os mestres da lei com certeza estavam acusando os discípulos, dizendo, tá vendo? Vocês não conseguiram. E ele, de repente, ele é impactado por algo desse gênero. E aí, ele cura o menino e depois, em um dado momento, ele usa a imagem do quê? Do grão de mostarda para falar sobre algo chamado fé. Mas veja, gente, o fato é que somente pela fé a gente consegue vencer as dificuldades e os desafios da vida. Por isso que está escrito, sabe o que? Em Hebreus 11, verso 33 e 34, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Quais são os leões que hoje você precisa que as bocas deles sejam fechadas diante de ti? Quais são? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Eu acho isso tremendo. Você que talvez hoje se sinta fraco ou fraca na fé, eu quero te dizer que pela fé você pode extrair força no meio da fraqueza. Na batalha se esforçaram, ou seja, Deus não nos livra da batalha, mas na batalha, pela fé, se esforçaram e puseram em fuga exércitos de estranhos. Amém, gente? Amém. E além disso, meus irmãos, pela fé e somente pela fé que nós conseguimos verdadeiramente agradar a Deus. Por isso que também está escrito em Hebreus capítulo 11, o mesmo texto, capítulo que nós lemos, só que verso 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, né, em outras versões, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Agora, por que eu creio que Deus ele quer falar conosco sobre este assunto neste ano? Tanto para nós aqui como você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Amados, preste atenção numa coisa. Eu creio piamente que esse mundo ele está se aproximando cada vez mais velozmente ou com mais velocidade do seu fim. Nós temos visto e ouvido como a iniquidade ela tem se espalhado, se multiplicado de uma maneira assustadora nesse mundo. E os governos deste mundo estão cada vez mais sujeitos a essa influência. Os governos desse mundo estão cada vez mais entregues a esse tipo de influência maligna. Por isso, meus irmãos, que quanto mais o final de tudo se aproximar, quanto mais rápido o final vier, mais nós precisaremos exercer, executar ou crescer na fé em Cristo Jesus. E a igreja do Senhor, você que está aqui comigo, ou você que está nos vendo pela internet, a igreja do Senhor precisará, ou precisa, desesperadoramente, voltar às coisas que são as mais básicas da fé cristã. A igreja do Senhor hoje está cheia de oba-oba, está cheia de luzes e fogos e efeitos e por aí vai. Mas quanto mais luzes e fogos e efeitos ela tem, e eu não estou dizendo que isso é ruim, atenção. Não estou dizendo que isso é necessariamente ruim, atenção. Mas quanto mais fogos, mais luzes, mais fumaças de vapores e mais efeitos a igreja tem se envolvido, menos elas têm se dado para a oração, menos elas têm se dado para a busca da palavra do Senhor com profundidade, menos ela tem se dado para crescer na fé. Hoje você não tem pregação em muita igreja, você tem coaching, que não tem absolutamente nada a ver com pregação sadia da palavra de Deus. Hoje, em muitos lugares, as pessoas tentam excitar as emoções daquele que está ali assistindo no culto, porque acredita que, excitando as emoções, alguma coisa vai acontecer. E a pessoa sai dali mexida nas suas emoções, mas com nada em termos de crescimento espiritual. Por isso eu digo para você, nós, enquanto igreja, nós precisamos voltar aos fundamentos da fé cristã. A gente precisa voltar aos fundamentos da fé cristã, da oração, do jejum, da busca da presença de Deus para o nosso crescimento,
Porque eu vou repetir e também eu não vou voltar a falar nisso, né? Nessa pregação. O mundo está cada vez mais perto do seu fim e a passos largos. E nós, como igreja, nós precisamos demonstrar para esse mundo quem Deus é. Amém? Amém? E agora, então, a gente vai falar do grão de mostarda. Repara como ele é pequeno, tá? Como ele é pequeno. Amados, desse grão pequenininho aqui, que a Bíblia fala que é uma das menores sementes, a árvore de mostarda ela pode crescer até 3 metros de altura. A partir de um grão desse tamaninhozinho aqui. 3 metros de altura. Só que veja, o grão de mostarda ele é usado pelo Senhor Jesus como um simbolismo de fé. Se você tiver a sua fé do tamanho de um grão de mostarda. Ok? Por que ele está dizendo isso? Nós até vamos ver isso mais adiante. Mas o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, que o grão de mostarda, assim como qualquer semente que você põe à mão, ele não tem como objetivo continuar para sempre um grão. Concorda comigo? Sim. Não vai servir para nada se ele for sempre um grão. E eu disse para você que a árvore da mostarda ela pode crescer até 3 metros de altura. O objetivo de qualquer semente é dela ser plantada, ok? E depois dela ser plantada, ela criar raízes, se desenvolver, crescer e dar fruto. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se o Senhor Jesus ele comparou a fé como a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, e eu estou dizendo para você que o objetivo de toda e qualquer semente é ela ser plantada, criar raízes, se desenvolver, crescer e dar frutos, significa, sabe o quê? Que você não recebeu do Senhor fé para manter ela guardada, para ela permanecer como uma semente. Mas você recebeu fé do Senhor, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, para que a sua fé ela seja desenvolvida. Amém? A tua fé, a minha fé, ela pode ser até do tamanho de um grão de mostarda. Mas ela não é para ser um grão de mostarda, para ser para sempre um grão. Mas o desejo do Senhor é que ela cresça e se desenvolva. Amém, gente? Amém? Amados, a fé, enquanto ela é do tamanho de um grão de mostarda, e veja, talvez a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, talvez a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas sabe, a fé ela pode começar pequena, como esse grão. Sabe? A fé ela pode começar na tua vida ou na minha, pequenininha como esse grão. Pequena. Tão pequenininha como esse grão. Mas ela pode crescer, sabe como? A partir de coisas que são até simples aos nossos olhos. Você pode usar a sua fé, nem que ela seja pequena como um grão de mostarda, para que ela possa começar a crescer. Crendo, óbvio que você tem que crer, fé é você crer, não é? Mas nem que seja por coisas pequenas. Você orando por coisas que são pequenas. Você não precisa necessariamente orar por uma coisa que, olha, vai ser gigantesca. O que eu estou querendo dizer para você é que você tem que desenvolver a sua fé da maneira como ela é hoje na sua vida. Não tem sentido, por exemplo, eu querer usar a minha fé nos mesmos moldes que, por exemplo, alguém que eu sei que é um mestre na fé, um homem com 60 anos de ministério, de fé, alguém que é um gigante na fé, e eu querer ser igual a ele. Não há necessidade disso. Mas a fé que você tem hoje, Deus te deu para que você a use e para que ela se desenvolva. Amém? Torna a dizer, nem que ela seja pequenininha como esse grão de mostarda que eu te dei aí. Tá bom? Agora, veja bem, podemos ter momentos de falta de fé. Eu não conheço um homem ou mulher de Deus que não tenha passado por crises na fé. Aliás, eu diria para você que toda pessoa que ela é, ou um homem ou uma mulher de Deus, todo mundo que é de Deus, passa por momentos de crise de fé. Por quê? Porque os momentos de crise de fé são momentos tremendos de crescimento.
São momentos em que Deus, ele às vezes, ele nos dá assim, uma chacoalhada, porque nós precisamos, né, de uns abanões assim, de vez em quando, umas chacoalhadas, para quê? Para que a nossa vida seja balançada e nós consigamos entender ou perceber coisas que até então talvez a gente não tenha percebido. Então, não é anormal você passar por uma crise de fé ou eu passar por uma crise de fé. A questão é você passar ou você ficar eternamente em crise de fé. E a coisa já fica um pouco mais complicada, tá bom? Aí eu diria que é bom e é saudável você procurar ajuda. Ajuda de alguém que seja maduro na fé. Porque veja, meu irmão e minha irmã, eu creio que o propósito de Deus para nós é que nós sejamos pessoas maduras na fé. Maduras, com um crescimento saudável no Evangelho. E aí é óbvio que a nossa fé vai crescer e os milagres vão acontecer. Amém, gente? Amém? Então veja, momentos de crise de fé podem acontecer. Só que veja, momentos de crise de fé podem acontecer também por descrença em Deus ou por desobediência. Por que é que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança de forma que ele fosse curado? Porque lá no fundo, eles ainda duvidavam. Lá no fundo, eles ainda duvidavam daquilo que Deus poderia fazer. Lá no fundo, eles ainda duvidavam do próprio Senhor Jesus. Por que você acha que ele fala, ó, geração incrédula, até quando eu vou sofrer vocês? Ele estava realmente muito aborrecido ali naquela hora. Momentos de falta de fé sempre aborreciam o Senhor Jesus, sempre o deixavam, na falta de uma expressão melhor, irado. Tá bem? Então, gente, falta de fé por falta de fé, na verdade, em Deus. Falta de fé em Deus. Ou então por desobediência. Nós somos alvejados ou nós somos impactados por falta de fé quando nós somos desobedientes a Deus e aquilo que Ele está mandando fazer através da sua palavra. Amém, gente? No caso do pai do menino, eu li vários comentários sobre esse texto em que disseram uma coisa que era muito interessante e real, tanto para ele quanto para nós aqui. Todo mundo que passa por uma luta, inclusive de fé, prolongada, às vezes por anos, às vezes por décadas, em um dado momento da sua vida, em um dado momento dessa luta, a pessoa pode sim ser abalada por um momento de crise de fé, aquela coisa do será? Será que Deus vai fazer? Será que Deus quer fazer? Não é incomum isso acontecer. Imagine o teu filho passar por uma situação como essa que foi descrita aqui. Quem sabe por quantos anos que esse pai buscava uma solução e não conseguia. Por isso que ele fala, se podes. Por isso que ele fala, olha, se você pode. Porque naquele momento ele estava passando por uma crise na fé. Naquele momento ele estava enfrentando algo que talvez há décadas ele estivesse enfrentando com o seu próprio filho. Algo muito próximo a ele. Então aí acontece isso. E o Senhor Jesus, ele chama a atenção dessa pessoa dizendo, se podes, tudo é possível ao que crê. Se você fazer uma leitura rápida e crua em cima desse texto, parece que o Senhor Jesus está repreendendo o pai de uma criança que estava endemoniada e passando por momentos muito difíceis. Mas o fato é que o Senhor Jesus precisava chamar a atenção dele e dizer para ele o seguinte, olha, se pode não, tudo é possível ao que crê. E nisso eu vejo um ato não de raiva do Senhor Jesus, mas sim de misericórdia pela vida daquele pai que há tanto tempo enfrentava uma situação tão difícil com o filho. Se podes não, tudo é possível ao que crê. Olha como é diferente a leitura. Quando a gente olha pelos olhos de misericórdia pela vida de pessoas. Não, se pode não. Tudo é possível àquele que crê. Agora veja bem, como é que a gente pode fazer para esse grão? Como é que você pode fazer para esse grão crescer? O que você teria que fazer para esse grão crescer? Plantar, exatamente.
Para criar raízes, se desenvolver e dar fruto, ela precisa ser plantada em bom solo, ou ser trabalhada e cuidada. E vou mencionar isso. Nesse caso aqui da nossa fé, ela precisa ser plantada no solo do nosso coração, e o solo do nosso coração precisa estar em bom estado. Por quê? Porque às vezes a terra do nosso coração, ou a terra do coração de outros, está cheio de ira, está cheio de raiva, está cheio de amargura, está cheio de orgulho, está cheio de falta de misericórdia. E não se engane, você não vai querer que a fé cresça num solo assim. Então, a terra do nosso coração precisa, de repente, ser tratada por Deus, trabalhada por Deus, tá bom? Como a nossa irmã aqui falou, tá? Para que, se ela era, ela deixe de ser. Se a terra do nosso coração está ruim ou má, ela precisa deixar de estar assim, para que a semente que for plantada no nosso coração, essa semente de fé, ela tenha condição de crescer. As ervas daninhas que às vezes estão na nossa vida, a sujeira, a podridão que às vezes está no solo do nosso coração, precisa ser removido. Deus precisa trabalhar a terra do nosso coração para remover essas coisas. Aí a semente da fé que você plantar na boa terra, ou terra boa, ou transformada em terra boa do seu coração, ela vai germinar. Que aí é o caso daquela parábola, né, do semeador que saiu a semear e semeou no caminho, semeou num terreno pedregoso, depois ele semeou em bom terreno. A terra do teu coração precisa ser a terceira terra daquela parábola, um bom terreno para dar 1 para 100, ou 100 para 1. Amém, gente? Amém. Outra, agora, tá, você planta a semente numa terra boa, ou trabalha a terra, né? Deixa a terra boa e coloca ela ali. Além da terra boa, o que ela precisa? O que uma semente precisa? Cuidado. Cuidado. O que você precisa fazer com ela? Regar. Ok? Tudo bem, tem sementes, tem plantas que você precisa pôr o mínimo de água. Ok, tá? Mas no nosso caso aqui, eu quero que você entenda que para que a boa semente da fé que está plantada no seu coração, para que ela cresça, ela precisa ser regada. E ainda te digo mais, ser regada todos os dias. Todos os dias. Então, para que essa boa semente ela cresça no teu coração, ela precisa ser regada continuamente, sabe o quê? Pela palavra de Deus. Por isso que está escrito em Romanos, capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pelo... Vamos lá, a fé vem pelo... Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, os evangelhos, a Bíblia, leitura. Dedicação, exatamente. Leitura ou leitura dedicada, né, da palavra de Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Bíblia, evangelho, né? Evangelhos, leitura da palavra, ação do Espírito Santo. Porque aí a tua fé e a minha fé vão começar a crescer. Ela, torna a dizer, ela pode ser pequena como esse grão de mostarda daí, mas não é para ela permanecer pequena como um grão de mostarda. E ela vai crescer, ela vai se desenvolver, até que ela seja algo tremendo na tua vida e na vida das pessoas que te cercam. Amém, gente? Ela precisa crescer. Só que tem mais um detalhe. Vamos lá. Nós vimos que a fé, a semente, ela precisa de um bom chão, precisa, né, de receber água todos os dias, mas a semente ela também precisa de um bom ambiente onde ela possa crescer. Correto? Tem planta que só é de estufa. Se você puser ela no frio, ela morre. Não é? Ela precisa de um ambiente correto. E veja, a fé ela cresce, sabe o quê? Em ambientes onde nós nos cansamos. É impressionante isso. A fé ela só cresce em ambientes desafiadores. A fé ela só cresce em momentos em que você está sendo desafiado por aquela situação. Só assim que ela cresce. Amém?
E aí eu me lembro de um texto que está em Mateus capítulo 13, verso 31, 32, falando sobre a parábola do reino. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, olha o grão de mostarda aí, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas. E faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ou seja, você cresce em ambientes desafiadores. Você lança raízes, né, no chão para que ela fique cada vez mais profunda, criando raízes fortes na tua fé em ambientes desafiadores. E você cresce, a tua fé ela cresce não para você. Quer dizer, cresce em você, mas não necessariamente para você. O que fala ali? De sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Você dá fruto para os outros. A árvore não dá fruto para si mesma. A árvore sempre dá fruto para os outros. Ou para outros comerem. E aquela velha frase, né? Só árvore boa que toma pancada, que toma varada, né? Para o fruto cair. Árvore ruim ninguém faz nada. Então veja, a tua fé ela cresce em lugares desafiadores, cresce em lugares em que as aves do céu vão pousar nos seus galhos para fazer ninhos ali. E às vezes essas aves elas podem até ser pesadas. Uma pessoa que precisa da tua ajuda e que faz ninho na árvore da fé que você deixou crescer. Elementos ou momentos ou circunstâncias ou ambientes desafiadores. Talvez você seja colocado por Deus para cuidar de uma pessoa que seja extremamente difícil, ou que esteja extremamente doente, ou que precise de cuidados, que seja um bebê na fé, por exemplo, e que precise que você cuide dela em termos de fé, que ensine a base, ensine os fundamentos da fé cristã para ela. É uma ave que se aninha nos ramos da árvore da sua fé. Ambientes desafiadores. Só assim a fé cresce. Se você pegar essa sementinha daí, tá, e você colocá-la num vidrinho, daí ela não vai fazer nada, né? Não vai acontecer nada com ela, ela não vai crescer. Se você tentar pegar a tua fé e guardar ela num armário, o armário da tua vida em que você não quer se deixar envolver por situações talvez conflituosas ou talvez desafiadoras da tua vida porque você não quer isso para você, a tua fé nunca vai crescer. Tua fé nunca vai crescer. E ainda te digo mais, eu digo para você uma coisa que, se não me engano, eu disse lá em casa. Você pode tentar se afastar dos problemas, né? Mas os problemas sempre vêm atrás de você. Sempre vem atrás de você, não tem como. Se você tentar se afastar da disciplina que Deus tem para você, de alguma maneira a disciplina de Deus vai te alcançar. Então, você precisa entender que a tua fé não cresce em lugares plácidos, tranquilos, onde você tem aquele suquinho, né? Aquele suquinho com aquele canudinho, você numa sombra e você lá tomando, né, seu suquinho com tudo dando certo. Não, fé cresce com um desafio. Talvez você hoje esteja passando por desafios. Talvez você hoje, que está nos vendo e ouvindo pela internet, esteja passando por desafios tremendos. Dê glória a Deus por isso. Aprenda a glorificar a Deus nos teus maiores desafios, porque isso vai fazer com que a tua fé cresça. Amém, gente? Amém? Então nós vamos estar trabalhando em cima disso tudo. Então, bem, para a gente terminar, o que eu quero te propor é muito simples. O que eu quero te propor é basicamente muito simples. O que eu quero propor para você que está nos vendo e ouvindo é muito simples. Abra a sua vida. Abra a sua vida para que Deus a use para a sua glória, se dedicando a outros. Aleluia. Amém, gente? Amém. Confesso, concordo. Isso dá trabalho. Ter uma ave, né? Uma ave pousada aqui assim no galho da tua fé, dá trabalho. Mas você vai crescer na fé como você nunca antes cresceu na sua vida. Amém?
Como eu disse antes, comece com coisas simples. Você não precisa querer exercitar a sua fé em coisas que você sabe que você não tem condição. Deus jamais vai te pedir isso. Agora, você tem condição de exercitar a sua fé na medida em que a sua fé ela é hoje. Nada te impede, por exemplo, de você orar pela conversão dos seus familiares, ou talvez de filhos ou filhas ou pais que não se renderam ao Senhor Jesus. Nada te impede. Aliás, eu digo para você que a nossa oração ela é eficaz, ela derruba fortalezas. A Bíblia diz isso. Ela é capaz de derrubar fortalezas. Então, nossa oração ela é a nossa maior arma. É a nossa maior arma, oração. Mude seus hábitos. E aí que muitas vezes a gente se pega. Mude os seus hábitos. Quando você tiver tempo livre, mude os seus hábitos para que você tenha mais tempo para a leitura da palavra. Para que você tenha mais tempo para a oração, para o jejum e para a meditação. Mude os seus hábitos. Você vai descobrir quanto tempo você tem que você pode usar para Deus, para você crescer com Deus. Mudar os hábitos significa que você vai precisar deixar de fazer algumas coisas para pegar esse tempo e você usar esse tempo para você buscar a Deus. Mas eu te garanto, sem medo de errar, que você vai ficar mais satisfeito do que se você fizesse qualquer outra coisa nesse mesmo horário. Vai te trazer mais alegria, mais conforto, mais fortalecimento do que qualquer outra coisa que você estivesse fazendo no mesmo horário, talvez até para você se distrair ou distrair a sua cabeça. A gente tem muito disso, eu preciso distrair a minha cabeça. Às vezes o que você precisa não é distrair a sua cabeça não, meu irmão, minha irmã. O que você precisa é joelho no chão e falar com Deus. Porque Ele é capaz de te encher de uma maneira que você não vai conseguir em outros lugares, ou eu não vou conseguir em outros lugares. Amém, gente? E eu quero finalizar, na verdade, falando do verso 21, que é dito assim, mas essa casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Gente, jejum e oração são coisas muito mal compreendidas. Às vezes a gente pega o jejum e a oração e a gente usa o jejum e a oração como um fim em si mesmo. Só que o propósito do jejum e oração é você mudar. Eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus através da palavra, não para que alguma coisa do lado de fora aconteça, mas para que alguma coisa aconteça dentro de mim. Quem precisa mudar sou eu. Então o jejum e a oração são ferramentas espirituais potentes, valiosas e deixadas à disposição do crente em Jesus. Para quê? Para que ele mude. Agora, é óbvio, se eu estou me dando para Deus em jejum e oração, se eu estou crescendo na fé, porque eu estou me colocando diante da presença de Deus e dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso mudar nisso, para que a Tua glória transpareça. Na medida em que eu faço isso e eu cresço na fé, aí eu consigo fazer coisas que, por exemplo, os discípulos não conseguiram. Na medida em que eu busco a Deus para que Deus me mude e eu cresça na fé, eu cresça na intimidade com Deus, aí a minha fé cresce a ponto de que eu posso fazer o sobrenatural acontecer na minha vida. Aí você vai orar para uma pessoa, ela vai ser curada. Você vai olhar para uma pessoa e você vai discernir que aquela pessoa está, por exemplo, endemoniada. Ou você vai discernir o que está se passando na vida da pessoa, às vezes sem você dizer nada, sem ela dizer nada. Porque o Espírito começa a falar com você, mas é preciso que nós sejamos crescidos e maduros na fé. O que você precisa buscar de Deus através da leitura da palavra, do jejum, da oração, joelho no chão lá no teu quarto de guerra, né? Teu quarto de guerra, lá no teu quarto, é Senhor, eu preciso de Ti, preciso estar mais próximo de Ti, eu preciso ter mais intimidade contigo. E eu não vou conseguir isso pendurado o tempo livre que eu tenho todo na televisão, na internet, no Facebook, no WhatsApp, blá, blá. Eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento em que eu tiver intimidade contigo. E intimidade com Deus é relacionamento. A chave
É relacionamento. Deus te chama, Deus me chama, Deus te chama para que nós tenhamos relacionamento com Ele. E o relacionamento com Deus é oração, jejum, meditação na palavra de Deus, querendo saber o que Deus quer dizer através daquele texto que você leu, leitura da palavra. Leitura da palavra. Como é que você vai fazer isso? Você tem que descobrir a sua dinâmica. A tua dinâmica não pode ser a mesma que a minha ou da pessoa que está do teu lado. A dinâmica do Edson não pode ser a mesma dinâmica da Rita, talvez sim, e da Rita talvez não seja a mesma dinâmica do Edson, né? Eles são casados, estão em casa. Pode ser que o Edson tenha uma dinâmica, pode ser que a Rita tenha uma dinâmica ou não, ok? Mas o importante é que vocês e eu, nós tenhamos a nossa dinâmica de nós buscarmos a Deus. Sabe por quê? Porque essa casca só sai com jejum e oração. Tem certas coisas na nossa vida que elas só vão sair à base de jejum e oração. Tem certas batalhas que a gente hoje trava na nossa vida, hoje, dia 5 de janeiro de 2025. Batalhas que nós travamos hoje, que elas só vão ser vencidas à base do jejum e da oração. E aí, na medida em que você busca intimidade com Deus, essa sementinha que foi plantada no solo bom do teu coração, ou trabalhado ou tratado no solo bom do teu coração, ela vai crescer. E aí você vai ter condição de ajudar outras pessoas. Amém. Amém, gente? Amém. Aí você vai ter condição de ajudar outras pessoas de verdade. De verdade. O mundo precisa de crentes firmes e maduros no Evangelho, na palavra, na oração. Há décadas atrás, eu ouvi uma pessoa chegar e dizer o seguinte: o mundo está cansado de ouvir a gente, ouvir os cristãos, os crentes. O crente fala demais, mas é muito pouco. Ou fala demais e faz muito pouco. O mundo está cansado de ouvir a gente. Ele precisa olhar para nós e dizer o seguinte: tem alguma coisa diferente naquele homem ou naquela mulher, naquele jovem, naquele adolescente, naquela criança. E esse diferente só vem quando a sementinha do tamanho de um grão de mostarda, que Deus já colocou, caso é que você já tem isso dentro de você. Você já tem isso dentro de você. Deus já te deu fé. Amém. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus te deu. Deus me deu. O que a gente precisa fazer, sabe o quê? É fazer com que ela cresça. Glória a Deus. E eu creio que esse vai ser o grande tema desse ano de 2025, torna a dizer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Através da fé, meu irmão, minha irmã, através da intimidade com Cristo, você vai ser transformado, eu vou ser mais transformado, à imagem e à semelhança de Deus. Através da intimidade com Cristo, você e eu teremos o caráter de Cristo em nossos corações. Amém? Vamos buscar isso, meus irmãos. Confie em Deus. Eu quero realmente terminar dizendo isso. Confie em Deus. Crendo que Ele pode fazer maravilhas através de nós, mesmo na nossa tremenda imperfeição. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada e eu tenho convicção, eu tenho certeza no meu coração, algo do Teu Espírito, que foi isso que o Senhor quis dizer para o Teu povo aqui. Agora, Senhor, que o Senhor venha fazer no coração e na mente dos meus irmãos, das minhas irmãs, durante a semana, através do Teu Espírito Santo, muito mais do que o que foi dito aqui. Muito mais do que o que foi dito aqui. Que o Senhor possa falar profundamente aos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, do meu coração. Fala profundamente conosco. Fala, Jesus. Fala. Fala, Jesus. Nos ajuda a nós abrirmos o nosso coração cada vez mais para nós termos intimidade contigo, Senhor. Intimidade contigo.
e tendo intimidade contigo, nós venhamos a nos assemelharmos cada vez mais ao seu Filho Jesus. Senhor, eu abençoo a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Eu os abençoo, Pai. Eu os abençoo. Que a tua graça, que o teu amor, que o teu perdão, que a tua restauração, que a tua renovação estejam agindo no coração de cada um deles agora. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles, cada uma delas agora, em nome de Jesus. Que estes que estão nos vendo e ouvindo pela internet, que eles possam ser ricamente também abençoados e transformados pelo poder que existe no nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que nós, enquanto comunidade de fé, a gente venha a crescer em estatura e sabedoria diante de Ti. Que as pessoas, quando elas olharem para nós, ó Deus, elas possam ver a imagem do Teu Filho, não nós. Que eles vejam a imagem do Teu Filho refletida em nós. Isso é o que eu mais anseio, ó Deus, para mim e para a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe profundamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.